Hoje nós começamos, dentro da liturgia, com o Evangelho de São Mateus. Se você reparou, até o final da semana passada, nós estávamos no Evangelho de São Marcos. A partir de agora nós começamos e vamos ficar longamente, porque o Evangelho de São Mateus é longo, vamos ficar no Evangelho de São Mateus. E nós, na liturgia, iniciamos justamente com o capítulo 5, porque ele é o sermão da montanha. Repare bem como é que começa esse texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele, e tomando a palavra, ele os ensinava. Quando a gente lê isso, parece que foi uma introdução que São Mateus colocou sem muito significado, e não é. É bem ao contrário. Dentro da linguagem dos judeus, a linguagem daquele tempo, aqui estão expressas coisas muito importantes. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha. Portanto, ele não fala assim ao rés do chão, não. Jesus vai falar a respeito do reino, do seu reino, do reino que ele veio trazer, do reino que ele vai implantar. E logo, logo nós teremos esse reino implantado. Até deixa eu dizer mais para você. Jesus, como todo semeador, e ele mesmo disse, ele é o bom semeador. Como todo semeador, ele veio e semeou a semente. Qual é o semeador, qual é o agricultor que semeia e já está colhendo? Nenhum. Todo agricultor sabe, mesmo a gente em casa, fazendo horta, plantando flores no jardim, a gente sabe que a gente planta só bem depois que vai colher flores, e só bem depois é que vai colher os frutos. Igualmente, Jesus veio e semeou na terra, na nossa terra, aqui entre nós, semeou as sementes do reino de Deus. Mas ainda, assim como a gente pega e rega, acabou de semear, já está regando, que bom quando chove, então a própria chuva vem e rega a terra. Jesus também regou as sementes que ele plantou com o seu próprio sangue. E depois Jesus deixou que as sementes do reino estivessem aí, brotando e florescendo. Gente, é o tempo que nós estamos vivendo. Graças a Deus, as árvores já estão grandes, as plantas já cresceram, já chegaram os tempos das flores, já chegaram os tempos dos frutos, já já o Senhor virá para buscar os frutos. Já já, obrigado porque você entendeu, já já o Senhor virá para buscar os frutos. Você se lembra direitinho daquela ocasião em que, já bem próximo da sua paixão, Jesus chega a Jerusalém e vai àquela figueira, na intenção de encontrar lá figo. Ele estava com fome, e ele chega na figueira, a figueira está cheia de flores, de folhas, mas não tem frutos. Interessante que o evangelista São Marcos põe essa observação, porque não era tempo de figos, não era tempo de frutos. A gente sempre pergunta, mas por que é que Jesus ficou tão bravo com aquela figueira, a ponto de dizer que não haja mais fruto, que ninguém mais encontre frutos? E quando vieram os apóstolos, a figueira havia secado. A gente pensa, por que é que Jesus foi tão severo com aquela figueira, se o próprio evangelista diz que não era tempo de frutos? Interessante, eu também nunca fiquei sossegado com aquela passagem, e como eu nunca paro de estudar a Bíblia, estudando, de repente encontrei o que eu não imaginava. Eu não sabia que era assim, que a figueira é uma planta diferente das outras, porque a figueira lá na terra de Jesus, a gente vê isso na Europa também, não são os pezinhos de figo que nós temos, pequenininhos, não, são árvores.
crescem, são árvores que têm tronco, que têm galhos, e lá é que dão os figos. Então explicava essa Bíblia na qual eu encontrei isso, que a figueira é uma planta que facilmente dá frutos antes do tempo, antes de chegar o tempo mesmo dos figos. Quando a figueira está cheia de folhas, é sinal de que já existem frutos, embora não tenham chegado todos os frutos, mas já é tempo de frutos. Se você encontra na terra de Jesus uma figueira cheia de folhas, porque nos outros tempos ela está sem folha nenhuma, as folhas caem todas, ainda mais lá que é um país semiárido, seco, as figueiras ficam sequinhas, mas quando recomeçam as folhas, quando a gente encontra a figueira cheia de folhas, já há frutos. Jesus tinha certeza, se a figueira estava cheia de folhas, tinha frutos, só que foi lá e não encontrou frutos, Gente, quando Jesus vier, e a vinda dele está cada vez mais próxima, ele virá para buscar os frutos, e é justo que ele encontre frutos em nós, Eu me lembro do meu pai, que uma ocasião, ele estava lá com a ferramenta dele, batendo no caule de uma árvore, não me lembro que árvore, de que fruta que era, e deixando o caule, o tronco, todo cortado, e aquele líquido escorria. Eu, menino, inclusive, fiquei espantado com aquele líquido escorrendo do tronco da árvore, e vi que de noite correu mais ainda, que no dia seguinte, ali no chão, estava cheio daquele líquido, que veio justamente do tronco, todo ele cortado. Eu fiquei perguntando, mas meu Deus do céu, por que meu pai fez isso? Por que ele cortou todo o tronco da árvore? Que judiação, pensei eu. Depois meu pai explicou dizendo, espera que eu vou mostrar para você. Gente, naquele ano, aquela árvore deu fruta até não querer mais. Daí meu pai, muito pedagógico, chegou comigo lá no tronco. As marcas estavam ainda no tronco, as marcas dos cortes que ele fez, onde escorreu aquele líquido todo, estavam ainda no tronco. Ele disse, está vendo quanta fruta? Eu estava contente, porque a árvore deu muita fruta naquele antes. Foi por isso que eu cortei. Se eu não tivesse machucado, ele falou o verbo machucar, se eu não tivesse machucado o tronco da árvore, não daria. Já Jesus virá buscar os frutos. E felizes, bem-aventurados aqueles que, como dizem aqui as bem-aventuranças, agora nesse tempo em que estamos preparando as flores e preparando os frutos, são vergastados. Não repare esse verbo, porque ele diz bem, são vergastados pelas dores, pelos sofrimentos. Feliz de você, bem-aventurado você que agora chora, como chorava aquela árvore. Muitas vezes você chora lágrimas de sangue, pelos problemas que você enfrenta, pelas dificuldades que você enfrenta no seu casamento, no seu trabalho, na sua falta de dinheiro, na sua falta de coisas em casa, porque também lhe falta dinheiro, lhe falta condições. Feliz, bem-aventurado você, quando como pai, como mãe, enfrenta dificuldades com seus filhos. Eu não estou dizendo que Deus goste que nós tenhamos problemas, não, mas Deus sabe que nós temos, e Deus sabe que inclusive os problemas na nossa vida, os problemas que estão aí vergastando
a nossa vida como o tronco da árvore, nos dão têmpera, e nós produzimos muitos frutos, daí justamente, e aí que eu volto a explicar, Jesus subiu a montanha, porque ele não estava falando do resto do chão. No mundo, gente, lá embaixo, na planície, é diferente. Na planície, são felizes os ricos, os que nunca choram, os que não têm problemas, os que têm dinheiro de sobra. Esses são os felizes, esses são os bem-aventurados. São felizes aqueles que têm de tudo, não lhes falta nada. Aqueles que não enfrentam problemas, que não têm casamento com dificuldade, aqueles que não têm filhos que dão trabalho, esses são felizes. Esses são felizes. Esses que podem ir a qualquer banco, que sempre tem crédito e podem tirar dinheiro no banco, porque esses são felizes. Os que trocam de carro todos os anos, esses são felizes. E muitos até dizem o que é uma atrocidade: felizes são aqueles que, além de ter a sua esposa, os seus filhos, têm aventuras fora, pode ter amantes, pode ter até uma segunda família. Esses são felizes. Aqueles que têm as melhores roupas, como são apresentadas nas novelas, que têm as melhores casas, as mansões apresentadas na novela. Aqueles que bebem, aqueles que comem, aqueles que têm todos os prazeres do mundo, esses são felizes. É isso. Mas, gente, isso é o resto do chão. É o resto do chão. Realmente, no resto do chão, são felizes esses. Mas Jesus, então, naquele dia, ele subiu a montanha. Ele foi lá em cima. E subindo lá em cima, no alto da montanha, ele sentou-se, porque era esta a posição do mestre. Daí os seus discípulos vieram. E bonito, os seus discípulos não ficaram lá embaixo, os seus discípulos subiram com ele, e lá em cima, Jesus pôde lhes ensinar como é que são as coisas no reino de Deus. E hoje Jesus está fazendo a mesma coisa, repetindo a lição para nós, porque inclusive, gente, constantemente, especialmente através da televisão, o que nos é apresentado são as coisas lá da planície, e a gente, e os nossos filhos, e as nossas crianças, e mais ainda os nossos adolescentes, porque eles são cheios de sonhos, os nossos jovens, os nossos filhos e filhas, que estão na juventude, que estão entrando para as faculdades, que estão entrando para o serviço, que estão começando a namorar, os nossos filhos e filhas, acabam pensando que felicidade é isto, porque inclusive nós não tivemos uma catequese adequada, nós infelizmente como pais não soubemos passar a catequese verdadeira, nós não pudemos passar para os nossos filhos uma vivência verdadeira do como são as coisas no reino dos céus. Infelizmente nós não passamos para eles. Então os nossos filhos, se deixem dizer, nós também acabamos constantemente aprendendo do mundo, todo dia, ou até mesmo toda noite, nós aprendemos, especialmente através da televisão, que ser feliz, que bem-aventurado, são esses, são aqueles que conseguem adquirir todas as coisas que as propagandas apresentam, desde as bebidas que eles apresentam, desde os cigarros que eles apresentam, até os carros, e até as mulheres e os homens que eles apresentam. Esses são os felizes, esses são os bem-aventurados. Mas Jesus precisa renovar tudo isso. E até deixa eu dizer o que é muito importante, para nós não sofrermos, para não sofrermos demais, para não vermos os nossos filhos sofrer demais, já nos tempos em que nós estamos, e nos tempos duros que virão daqui para frente, gente. Jesus quer que nós entremos naquilo que é a verdade do reino de Deus, porque já agora, nos tempos que nós estamos, o Senhor precisa que nós nos acostumemos a viver do necessário. Eu já falei sobre isso, e o Senhor me volta a impulsionar a falar sobre isso. Veja bem, assim como o sistema comunista,
que era um dos sistemas econômicos que nós tínhamos, o poderoso império marxista, que atingiu a Rússia e uma porção de países no Oriente. Veja, não era pequena a extensão dominada pelo comunismo. Realmente o comunismo foi um grande império. Assim como o sistema comunista ruiu, ele caiu totalmente. E Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora que apareceu em Fátima, teve muita importância nisso, assim como João Paulo II teve muita importância nos planos de Deus para a queda do sistema comunista, e era preciso que o sistema comunista caísse. Veja bem, o outro sistema que permanece ainda, que é o sistema capitalista, no qual sempre o Ocidente esteve, a Europa, as Américas, no qual ainda nós estamos. Gente, ele não se aguenta mais das pernas. O sistema capitalista está como um bêbado que não se aguenta mais. É só ver as crises econômicas que o mundo está passando. E tenha certeza, não é que nós queiramos, nós estamos apenas dizendo o que é que vai acontecer. Logo, logo, também o sistema capitalista vai cair. Sabe por quê? Porque precisa cair. Ele é tão desumano, é tão selvagem como o sistema comunista. Não é que ele seja bonzinho, não. Ele é tão mau, tão selvagem, tão desumano como o sistema comunista. É que o sistema comunista, ele era declaradamente ateu. A diferença apenas é essa, que o sistema capitalista, ele não é assim, declaradamente, mas às escondidas, sutilmente, jeitosamente, eu diria, gostosamente, ele é muito mais ateu do que o sistema comunista. Porque na verdade, o sistema comunista não aceitava Deus, não queria saber de Deus, não queria que se ensinasse a religião nas escolas, ninguém podia ter atos religiosos públicos, era tudo muito claro, muito manifesto. No sistema capitalista não é o contrário. Todo mundo é livre, mas ele vai tirando, ele vai extorquindo Deus da gente. É como hemorragia, vai se perdendo sangue sem se perceber. Quantas vezes acontece, a pessoa está com hemorragia interna, não percebe, a pessoa vai se esvaindo em sangue, quando se percebe, a coisa já é trágica, pela pulsação, pela pressão, se percebe. Gente, é isso que está se fazendo. O sistema capitalista está fazendo uma hemorragia em nós, dos nossos filhos, na humanidade, tirando Deus. Mas eu não estou aqui para falar do sistema capitalista, eu só quero dizer que, muito em breve, assim como já caiu o sistema comunista, vai cair também o sistema capitalista, vai cair. Então, para que nós não soframos demais, e para que os nossos filhos não sofram demais, e não vejamos, porque o pai e a mãe sofrem muito mais quando vê os seus filhos sofrendo, para que os nossos filhos não sofram demais, gente, agora é o tempo de nós, primeiro, saltarmos o mais depressa possível para fora desse sistema, e para nós nos acostumarmos a todos a vivermos do necessário, bonito. O necessário não vai faltar para nenhum filho de Deus. Para quem confia em Deus, não vai faltar o necessário, não vai faltar o necessário, não vai. Mas o supérfluo, o esbanjado, gente, não vai ter porque não vai ter. Os chocolatinhos, as balinhas, os danoninhos e todas essas coisas que existem aí em abundância, não vai ter. E não só muitas outras coisas, os refrigerantes e as bebidas, não vai ter. Os confortos que a vida está nos dando, não vai ter porque não vai ter. Me entende? Só que o sistema capitalista, muito aliado ao príncipe desse mundo, é certo que ele é muito mais aliado ao príncipe desse mundo do que o próprio sistema comunista.
Volto a dizer, lá no sistema comunista era declarado, então a gente sabia que eles estavam do lado do príncipe desse mundo. No sistema capitalista, não era declarado, mas ele andou sempre, está andando ainda de mãos dadas com o príncipe deste mundo. E então o sistema capitalista nos acostumou a todos os confortos da vida, a uma vida fácil, a uma vida sem problemas, facilitado em tudo. Eu não sou contra os eletrodomésticos, eu não sou contra os sofás, não sou contra os ares condicionados, tanto frios como quentes, etc. Mas o que o sistema fez foi isso. Ele nos acostumou, e deixa eu dizer, nos acostumando com todas as facilidades, onde não se tem problema nenhum, nós nos tornamos moles. Nós não somos capazes de reagir, nós não temos fôlego, nós não sabemos sofrer, nós não somos capazes de aguentar dor, não somos. Para tudo existe um comprimido para resolver. Veja Jesus novamente, ele assume a posição dele de mestre, ele diz para nós, lá embaixo na planície: são felizes os que estão vivendo de acordo dentro do sistema capitalista, sem Deus, esvaziando vocês de Deus e tendo todo o conforto e todas as facilidades. Mas eu que sou o mestre, eu subo além e quero que vocês subam comigo degrau por degrau, que vocês subam como meus discípulos, e eu como Senhor, eu como mestre, quero lhes dizer: não é nem o sistema comunista, nem o sistema capitalista, mas o meu sistema é esse, o sistema do reino de Deus. E qual é o sistema do reino de Deus? O sistema do reino de Deus é os filhos de Deus dependendo de Deus para tudo. O sistema de Deus é este: os filhos de Deus dependendo em tudo da providência divina e não da previdência humana. Este é o sistema de Deus. Sabe, gente, duro para nós, especialmente porque nós somos muito racionalistas e queremos fazer tudo dentro dos nossos princípios, dentro dos nossos planos, dentro dos nossos projetos. Nós queremos projetar a nossa vida, nós queremos conduzir a nossa vida, modelar a nossa vida, como dizem num termo muito moderno, já desenhar a nossa vida e depois realizar o desenho, como um arquiteto, um engenheiro que faz a planta, faz portanto o desenho e depois realiza parte por parte daquele desenho que ele já fez. Igualmente, nós somos muito levados hoje a desenhar a vida. Vejam como estão os nossos jovens, eles já desenham a vida, só que depois se decepcionam, porque na verdade o sistema não está mais lhes dando a oportunidade de realizar os seus sonhos, de realizar os desenhos de vida que eles fizeram. Mas cada vez mais todos nós vamos decepcionar-nos se não sairmos logo fora desse sistema. Não somos nós que previdenciamos a nossa vida, não, somos nós que dependemos da providência de Deus. E daí vem todas as bem-aventuranças, porque justamente nós, por enquanto, estamos dentro desse sistema, o sistema do mundo, o sistema do príncipe deste mundo. Nós sofremos aí. Veja, nós já pertencemos ao reino de Deus, nós já somos cidadãos do reino de Deus, mas estamos ainda nesse mundo, e Jesus mesmo disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, apenas eu peço ao Pai que os libertes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Sim, eles não são do mundo. Somente, Pai, que ainda eles precisam ficar no mundo, e no mundo eles precisam arrebatar os outros, resgatar os outros que estão ainda nesse mundo, que estão ainda sob o domínio do príncipe desse mundo. Gente, enquanto nós estamos no mundo, sem ser desse mundo, nós sofremos.
E daí as bem-aventuranças: nós sofremos, nós choramos, nós enfrentamos problemas, nós temos dificuldades econômicas. É duro você esperar de Deus e não ver as coisas aí acontecendo na sua. Eu sei que é duro, mas Jesus diz: vocês é que são bem-aventurados. Embora chorem agora, embora sofram agora, vocês são como aquelas árvores que são cortadas, que são machucadas no seu tronco, mas que machucadas no seu tronco choram lágrimas de sangue naquela seiva que vai saindo, mas essas árvores dão muitos frutos. Vocês serão aqueles que darão frutos para o reino de Deus. E quando eu vier e buscar os frutos, eu vou encontrá-los cheios de frutos. Enquanto que aqueles que tiveram todas as facilidades da planície, as facilidades do mundo, as facilidades do sistema, as facilidades do príncipe desse mundo, coitadinhos, pareciam os bem-aventurados, os felizes, porque tinham tudo, e porque tinham tudo não tinham problemas. Eles vão se mostrar os infelizes, porque primeiro, não terão fruto, e segundo, não saberão enfrentar problema nenhum, não terão resistência nenhuma. Coitados deles, vão sofrer, porque nunca se acostumaram com o sofrimento. Hoje é um dia de nós darmos graças a Deus pelos problemas que nós enfrentamos. Parece brincadeira, né? Não, mas não é verdade. Pelos sofrimentos que nós enfrentamos, pelas dores pelas quais nós passamos, pelas lágrimas que nós derramamos. Gente, eu não estou falando de poesia, de coisas concretas. As dificuldades, os problemas que você passa com os seus filhos, é de levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus. Não é que Deus queira que nós tenhamos problemas, mas é que Deus sabe que neste mundo nós teremos problemas, porque nós estamos continuamente lutando contra o príncipe desse mundo, onde nós não temos vez. É a hora de nós levantarmos os braços para os céus e darmos graças a Deus pelos problemas que você enfrenta no seu casamento. Não é que Deus queira ver os seus filhos sofrendo para depois gozar no céu, não é assim. É que Deus sabe que os seus filhos, enquanto estão nesse mundo, eles vão sofrer, porque esse mundo ainda está sob o domínio do príncipe desse mundo. E você sabe quem é o príncipe desse mundo. É por isso que temos tantos problemas no casamento. Digo mais, está lá no Apocalipse capítulo 12, o demônio, sabendo, isso está ao pé da letra, que pouco tempo lhe resta, ele veio com grande furor e ira contra os filhos de Deus. Veja bem, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe das coisas. Ele sabe que lhe resta muito pouco tempo, e por isso ele veio sobre nós, ele veio sobre os cristãos, ele veio sobre as famílias cristãs, ele veio sobre os filhos de Deus e sobre as nossas famílias e sobre os nossos filhos com grande furor e ira. Imagine o que seja o grande furor e ira do demônio. É por isso que nós estamos sofrendo, e Jesus vê que nós sofremos. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse ao Pai e continua dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, não, eu estou pedindo ao Pai que eles aguentem firme. No mundo tereis tribulações, disse Jesus, mas tende confiança, eu venci o mundo. Veja bem, no mundo tereis tribulações, mais do que problemas. No mundo tereis provações, no mundo tereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu venci o príncipe desse mundo, vocês também vencerão. Meus filhos, minhas filhas, aguentem firmes. Vocês são os bem-aventurados, vocês são meus. Agora vocês sofrem, agora vocês choram, agora vocês enfrentam problemas, agora vocês não têm dinheiro, agora vocês não têm as coisas que os outros têm, agora vocês não têm as poupanças e as seguranças que os outros têm, vocês não têm as coisas bonitas que as novelas apresentam todas as noites, vocês não têm isso, mas vocês são bem-aventurados, mesmo doentes,
mesmo carregando um duro fardo, passando as maiores tribulações, vocês são bem-aventurados, vocês são meus. Vocês são plantas crescendo nesse mundo, vergastadas como aquela árvore. Lembra da árvore do meu pai? Machucadas, 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 mas vocês estão produzindo frutos, e vocês produzirão frutos de vida eterna. E quando eu vier, o que eu vou buscar em vocês são os frutos. Sabe, gente, eu dou graças a Deus por eu ter nascido doente. Eu conto muitas vezes que eu quase não nasci. Eu acabei nascendo porque a minha mãe me consagrou a Dom Bosco, mas nem nascer eu estava nascendo. Eu dou graças a Deus porque com 2 anos eu contraí doença nos 2 olhos. Era conjuntivite e tracoma. E aí num desses dias um oftalmologista me disse: olha, padre, tracoma, cega. Era realmente a pessoa ficar cego. E os meus pais ficaram sabendo que eu era para ficar cego, ainda mais naquele tempo com pouco tratamento. Foi um verdadeiro milagre de Deus eu não ter ficado cego com 2 anos. E que interessante, meu pai só me pôde levar a um grande oftalmologista, que era o Dr. Pinido Burnier, lá em Campinas, porque meu avô emprestou dinheiro para ele. Meu pai não tinha, meu pai era pedreiro, coitadinho dele, mas meu avô emprestou. E justamente por isso meu pai, muito honrado, queria pagar direitinho meu avô, e pagou direitinho meu avô, mês por mês. Foi por isso que meu pai teve que deixar o interior onde nós morávamos, lá em Elias Fausto, e veio para São Paulo, porque em Elias Fausto, lá no interior, o trabalho de pedreiro era pouquíssimo, mas em São Paulo era São Paulo. E lá viemos nós para São Paulo. Para quê? Para meu pai pagar os olhos do menino, para o meu pai poder pagar os olhos do menino, que hoje veio, que vocês estão vendo. Mas eu dou graças a Deus por tudo isso. Por isso, gente, nós fomos morar em Porão, e moramos muito tempo em Porão. Eu nunca vi a minha mãe que não fosse doente, porque pelo fato de morarmos em Porão naquele tempo em São Paulo, com tantas penúrias, a minha mãe acabou ficando tuberculosa. E você sabe o que era tuberculose? Naquele tempo eu tinha apenas 4 anos, a mamãe já estava tuberculosa. 2 anos e eu fico com a doença dos olhos. Meu pai vem para São Paulo para pagar os olhos do menino, e mais 2 anos minha mãe contrai tuberculose. E foram anos a fio, 7 anos pelo menos, mamãe carregando aquela tuberculose, e tratando. Mas que bonito, a minha mãe não parava de trabalhar. Embora a tuberculose, ela trabalhava na máquina. Um médico dizia que não podia mesmo, mas a mamãe não parava. De manhã cedinho, quando eu acordava, a mamãe já estava na máquina, trabalhando para costurar, para poder ajudar o meu pai. E de noite, eram 9, 9h30, 10 horas da noite, eu dormia de cansado, não via quando a minha mãe parava. O som para eu dormir era o som da máquina da minha mãe. Mas eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus porque eu não tinha sapato, e sabia que meu pai não ia ter sapato. Eu usava sapato só para ir na missa e na escola, e ficava com medo quando o sapato começava a ficar com a sola rasa, e quando furava eu era tão bobo que escondia do meu pai e da minha mãe o sapato que já tinha furado. A minha mãe descobria, porque quando via a meia também suja e até furada, daí eu levava uma sova, porque tinha mais uma vez deixado o sapato furar, que era muito pior. Mas é porque eu sabia que meu pai não tinha dinheiro para comprar um outro sapato. Eu dou graças a Deus por tudo isso. Eu não conheço um tempo em que meu pai não foi pobre. Eu não conheço um tempo em que não faltasse as coisas em casa. A nossa comida, gente, era simplicíssima. A mamãe era ultra industriosa para buscar coisas no mato mesmo. Eu conto que mamãe, lá no interior ainda, era catadora de batata. Ela fazia recata de batata. Os plantadores plantavam,
Depois sobravam batatas ali, batatas cortadas também, eles deixavam pegar. Mamãe ia catar batata na roça, ela fazia recata, e como nós comemos batata de tudo que é tipo. Depois enfrentamos o tempo da guerra. Quase todas as noites, o que a gente comia em casa, não era arroz, feijão, carne, não, o que a gente comia em casa, e meu pai também, que tinha trabalhado o dia inteiro como pedreiro, o que a gente comia de tarde, era um sopão de fubá, onde mamãe colocava caruru, que eu ia buscar no mato, porque caruru dá no mato. Era muito gostoso quando tinha aquele broto de abóbora, que chama, como é que é? Cambuquira, isso, cambuquira. E lá ia eu cantar cambuquira nas abobreiras. Era muito bom quando tinha os ovos das galinhas que nós cultivávamos. Então mamãe pegava e quebrava aqueles ovos na sopa, porque não dava nenhum ovo para cada um, mas colocados na sopa. Então melhorava a sopa da gente. Mas quantas e quantas e quantas tardes, a nossa janta, gente, não era outra coisa, e nós éramos fortes. Meu pai trabalhava de sol a sol. Eu ia catar lata, catar vidro, catar ferro velho, para ajudar nas pequenas coisas de criança, no meu material escolar. Porque eu sabia que meu pai não tinha dinheiro para o caderno, para o lápis, para o tinteiro aquele tempo, porque era caneta com pena e tinteiro, e meu pai não tinha. Então eu mesmo providenciava o meu material escolar, catando lata, vidro e vendendo no ferro velho. Eu choro de emoção, de alegria, para dizer: eu sou bem-aventurado, nós éramos bem-aventurados. Eu tenho a certeza que você passou pelas mesmas coisas. Você passou pelas mesmas coisas, tenho a certeza. Você foi tratado também nessas durezas. Se você contasse a sua história, seria muito mais emocionante do que a minha. Cada um de nós tem a sua emoção. Eu estou aqui podendo contar a minha. Eu tenho a certeza que você tem as suas. Foi por isso que nós nos tornamos fortes, fortes como aquela árvore que eu vi o meu pai machucar, e que deu muitos frutos. Feliz é você, bem-aventurado é você. Eu digo a você, meu irmão, aguenta firme. Pelo contrário, se você pode, sobe mais para cima, não desce não. Infelizmente muitos de nós fomos descendo rapidamente, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, rumo ao sistema do mundo, rumo ao mundo. Fomos para lá, fomos sujar os nossos pés, fomos sujar a nossa roupa, fomos sujar a nossa alma na lama do mundo, verdade ou não é? E levamos junto conosco os nossos filhos para se sujarem na lama do mundo. Não, meu irmão, ao contrário, sobe correndinho, sobe depressinha, vem depressa para cima. Você tem fôlego para subir, e não sobe sozinho não, sobe com seu filho, sobe com sua filha, sobe com seus netos. Eles não podem ficar na planície, não pode, o mundo já nos sujou demais. E não pense que os sofrimentos que você está enfrentando no seu casamento, na sua família, seja a sua infelicidade. Não pense que Deus está castigando você, não. Quem está castigando você é o príncipe desse mundo. Talvez você veja o seu marido roubado pelo príncipe desse mundo, por causa do príncipe desse mundo, das coisas do sistema desse mundo. Talvez você tenha a grande dor de ver os seus filhos, mais ainda a sua filha, as suas filhas roubadas de você, pelo príncipe desse mundo, pelo sistema do mundo. Eu sei que é muito duro isso. Eu sei que é muito duro você ver o seu casamento roubado, arrancado pelo sistema desse mundo, pelas ilusões desse mundo. Eu sei que é muito duro, mas saiba, nisso tudo você está sendo machucado, machucada como aquela árvore. Aguenta firme, meu irmão.
Aguenta firme, minha irmã, aguenta por você, aguenta pelos seus filhos, aguenta pelos seus netos, aguenta pelos seus genros e pelas suas noras, porque muitos deles infelizmente não têm têmpera, não têm vértebra, não têm firmeza. Infelizmente, aguenta por eles todos, aguenta e ensina-os a viver do necessário, ensina-os a viver para Deus, ensina-os a ser felizes na penúria, nas dificuldades, no choro, no sofrimento, nos problemas. Ensine, porque do contrário, já, quando esse sistema aqui vai cair, para que eles não sofram mais, e principalmente, para que não aconteça, que quando o Senhor vier, está muito próximo, e se o Senhor não vier já, nós iremos a Ele. Vários de nós morreremos, não sei quem, mas vários de nós morreremos. Quem disse que um vai antes e outro vai depois? Na campanha passada, e eu falei aqui, nós estávamos assistindo a morte do Zé Pretinho, que o Brasil inteiro conheceu, morreu, nós fizemos o funeral. Nesse mês agora da campanha, ontem faleceu Saulo lá de Piquete, que é dos inícios da renovação aqui na nossa região, foi um dos coordenadores da rádio, um dos primeiros coordenadores da rádio. Ele dirigiu a rádio durante um certo tempo, lá nos comecinhos dos anos 80, nos inícios da rádio. Faleceu ontem, enterramos hoje de manhã cedinho. Se o Senhor não vier, nós iremos a Ele. E veja, nós precisamos ir para o Senhor cheios de frutos, e nós não podemos, quando o Senhor vier, ou nós irmos a Ele, gente, recebermos a sentença de morte eterna. Nós não podemos, e os nossos não podem receber do Senhor a sentença de morte eterna. É como Jesus diz: o que adianta a nós, o que adianta aos nossos ganhar o mundo inteiro, ter todas as riquezas, todas as facilidades, todo o conforto, toda a riqueza, todos os prazeres desse mundo, e depois perder a própria vida, porque a nossa vida não termina aqui, nós não fomos feitos para gozar nesse mundo, não. A nossa finalidade é a vida eterna, é o céu, são os céus novos e a terra nova que Deus tem para nós. É para lá que nós estamos caminhando, e você não pode, e os seus não podem ter como sentença a morte eterna. Na verdade, é isso que o príncipe desse mundo quer. Ele quer que você desça, e quanto mais você desce, mais rápido ele vai empurrando você. Na verdade, esse caminho de descida, desculpe, já é o caminho do inferno. E quanto mais a gente desce, mais esse caminho se acelera, e a gente parece que é impulsionado para descer mais. Quanto mais a gente vai descendo, quanto mais os nossos vão descendo, mais o inimigo vai nos enredando, nos emaranhando, mais nós vamos nos sujando, e depois não encontramos o caminho de volta. Estou suplicando ao Senhor que isso não aconteça com você. Estou suplicando ao Senhor que isso não aconteça com você, e não aconteça com nenhum dos seus, pelo contrário, que você reencontre o caminho logo, depressinha, porque eu volto a dizer, o que adianta ao homem, à mulher, aos nossos ganhar o mundo inteiro, se depois perdem a vida, gente, Satanás sabe trabalhar muito bem, ele nos joga para baixo, nos precipita para baixo, ele nos lambuza nas coisas do mundo, que no início nos dão prazer, claro que nos dão prazer, nos dão felicidade, as felicidades estão aí, os prazeres estão aí, mas na verdade, quanto mais ele nos dá prazer, mais ele nos enleia, nos enreda, e nós não encontramos mais o caminho do retorno. Que isso não aconteça com você, que depressinha você reencontre o caminho, e você volte depressa, você e um por um dos seus,
para o caminho de Deus, que você volte depressinha para o reino de Deus, por mais duro que seja, mesmo que você vá subindo, se agarrando no chão, mesmo que seja terrivelmente duro você ir subindo, que você vai escorregando, vá caindo, que você tenha que puxar filho, puxar neto, puxe mesmo, também haverá outros puxando você, saiba, haverá anjos, haverá santos puxando você, vai firme, é muito mais fácil ser puxado para baixo, não tenho dor nenhum, mas aguenta firme, vai sofrendo, vai se machucando, bem-aventurado é você se machucar, se você se machucar nessa subida pode se machucar, isso tudo é bem-aventurança, tudo isso é bem-aventurança, sobe firme, no fim da escada, estará Jesus estendendo a mão para você, e antes de Jesus já estará Maria, estendendo a mão para você, segurando a sua mão, lhe dando o último passo, e dizendo, que bom meu filho, que bom minha filha, que bom que você veio e não veio só, estou vendo aí, toda essa réstia de gente subindo, como aquelas fieiras de peixe, né? Aquela réstia, você subiu, você chegou, mas atrás de você está o seu marido, atrás de você está a sua esposa, atrás de você estão os seus filhos, estão os seus netos, e com eles estão os seus genros, as suas noras, seus sobrinhos, uma infinidade de gente. Você não chegou sozinho. Você entendeu as bem-aventuranças? Você entendeu as bem-aventuranças? Você entendeu porque Jesus diz, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós. Os outros parecem felizes, os outros parecem bem-aventurados, mas não são. Bem-aventurado é você, se você continua a lutar. Faz o sinal da cruz sobre a sua testa, para que isso não desapareça nunca da sua mente. Pelo contrário, grava, Senhor, grava. Nós infelizmente adquirimos demais a mentalidade do mundo, Senhor. Dá-nos de volta a mentalidade verdadeira. Dá-nos, Senhor, a mentalidade do reino dos céus. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração, porque aí nos seus sentimentos, e aí nos seus afetos que mora a coisa, e aí nas suas emoções que mora a coisa. Senhor, eu quero ter os sentimentos do reino de Deus, não os sentimentos do mundo. Senhor, eu quero ter as emoções do reino de Deus, eu quero até mesmo sofrer, Senhor, porque eu estou nesse mundo sem ser desse mundo, mas na certeza de que eu sou cidadão do reino. Sim, Senhor, muda os meus sentimentos, assim como a minha mentalidade não é e não pode ser a mentalidade do mundo, mas infelizmente eu adquiri muito da mentalidade do mundo. Os meus sentimentos, Senhor, infelizmente não são os sentimentos de Deus, têm sido os sentimentos do mundo, do príncipe desse mundo. Senhor, muda o meu coração, muda os meus afetos, Senhor, principalmente muda a minha vontade, e endereça a minha vontade, Senhor, para o rumo certo. Muda, Senhor, a minha vontade, e que daí, Senhor, as minhas palavras, e faz o sinal da cruz sobre os seus lábios, sejam de acordo com a mentalidade nova do reino de Deus, sejam de acordo com os sentimentos novos do reino de Deus, de acordo com a vontade nova, renovada pelo sistema do reino de Deus. Que as minhas palavras, mostra a mão para o Senhor, que as minhas atitudes, que os meus gestos não sejam os gestos do mundo, as atitudes do mundo, mas os gestos, as atitudes do reino de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos ficando em pé. É muito importante que tudo isso atinja a nossa casa, é muito importante que essa libertação chegue até os nossos, é muito importante que você adquira para eles essa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Diga comigo: lava-me, Senhor Jesus,
Lava-me com teu sangue precioso. Lava-me com teu sangue precioso. Lava a mim e os meus. Lava a mim e os meus. A minha família e a minha casa. A minha família e a minha casa. Lava-nos, Senhor, Lava-me, Senhor, com teu sangue precioso. com teu sangue precioso. Visita agora a minha vida. Visita agora a minha vida. Visita agora a minha família, Visita agora a minha família. a minha casa, A minha casa. os meus, Os meus. onde quer que eles estejam. Onde quer que eles estejam. Visita-os agora Visita-os com a agora. tua salvação. Com a tua salvação. Sim, Jesus, Sim, Jesus. nós nos achegamos Nós nos achegamos ao pé da tua cruz ao pé da tua e cruz. trazemos conosco E trazemos conosco todos os nossos. todos os nossos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos no pé da tua cruz. Estamos no pé da tua cruz. O inimigo não tem poder sobre nós. O inimigo não tem poder sobre nós. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Defende-nos, Senhor, Defende-nos, Senhor. com o teu sangue, Com teu sangue. com a tua cruz, Com a tua cruz. contra todas as ciladas Contra todas as e ciladas. todos os ataques do E inimigo. todos os ataques do inimigo. E nós proclamamos E nós proclamamos que o inimigo não tem poder sobre nós. que o inimigo não tem poder sobre nós. Ele é obrigado agora Ele é obrigado agora a se retirar a se retirar. e em silêncio E em silêncio de nós, de nós, da nossa vida, da nossa vida, da nossa casa, da nossa casa, da nossa família, da nossa família, dos nossos. dos nossos. Ele é obrigado a se afastar, Ele é obrigado a se afastar. porque quem dá as ordens Porque quem dá as ordens é Jesus o Senhor. é Jesus o Senhor. E ele não tem nenhuma autoridade E ele não tem nenhuma autoridade de se manifestar. de se manifestar. Ele deve se retirar Ele deve se retirar e em silêncio e em silêncio ao nome de Jesus. ao nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus Porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, se dobra todo o os joelho, céus na terra e nos nos infernos, céus, na terra e no inferno. e toda língua proclama E toda língua proclama para a glória de Deus Pai. para a glória de Deus Pai. Levanta a sua mão direita. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com a sua mão direita levantada em forma de autoridade de Filho de Deus que tem Jesus como Senhor. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda de inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai. Ordena-te, Deus Filho. Ordena-te, Deus Espírito Santo. Ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a nossa humanidade perdida por teu ódio, Satanás se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, e assim edificou a sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que na sua humildade esmagou desde o primeiro instante da sua concepção imaculada a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas de Deus. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo,
pelo Deus que amou tanto o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Cessa de fazer mal às nossas famílias, aos nossos casamentos, aos nossos filhos, aos nossos negócios, aos nossos trabalhos, ao nosso apostolado. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens, e dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste das tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te, Satanás, sob a mão poderosa de Deus, treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Levanta as suas mãos agora em oração, você também. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, de dar o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com vosso poder, e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da santa igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis salvar e defender a nossa família, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis guardar e salvar os nossos trabalhos, os nossos negócios, as nossas empresas e os nossos empreendimentos, as nossas terras, as nossas criações e as nossas plantações, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardestes no momento solene, no qual vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Assim seja. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Juntos. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Os nossos sacerdotes vão aspergir-nos com água benta e nós cantamos essa grande realidade. Levanta-te, levanta-te, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Levanta-te, levanta-te, Senhor. 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 Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. E fujam diante de ti, fujam diante de ti. Seus inimigos se dispersem.
descem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença